dar início à nossa abertura formal da nossa quarta conferência. E para a gente dar início, eu gostaria de começar citando aqui os 400 anos do livro Dom Quixote de la Mancha, escrito por Cervantes. Uma passagem do livro é muito interessante para uma organização revolucionária, um núcleo revolucionário. Uma das passagens do livro, um diálogo entre Sancho Panza e o Dom Quixote. Sancho, cansado, já um pouco esgotado, extenuado daquela jornada quimérica, questionou Quixote. Disse: Dom Quixote, para que serve o nosso ideal? Para que serve a nossa utopia? Porque quanto mais marchamos, mais ela fica distante. Quanto mais lutamos, mais ela se afasta. Então, para que serve? Afinal, não é em vão a nossa marcha, a nossa luta, o nosso ideal. É como um horizonte. Quanto mais a gente se aproxima, nunca se alcança. E Dom Quixote se vira para ele e responde: o nosso ideal, a nossa utopia, ela serve exatamente para que nós continuemos marchando. Sem ela, nós estaremos parados. E a marcha é a razão da nossa existência. Ou seja, sem um ideal, sem um programa, sem um norte estratégico, mesmo que inalcançável para a nossa geração, mesmo que não tangível, a nossa existência não se justifica. A nossa existência vira uma existência vazia, fútil. Viveremos pelo cotidiano, pelos prazeres, pela sobrevivência, pelo acúmulo de prestígio, de títulos, de capital. Isso é muito relevante para uma organização trotskista. Porque a Quarta Internacional, fundada por Trotsky, foi fundada por um grupo muito pequeno. Nos subúrbios de Paris, em 1938, 8 a 9 delegados, não se sabe bem, se reuniram e fundaram um partido internacional e que, em tese, seria a superação da Terceira Internacional. Só que, camaradas, a Terceira Internacional reunia centenas de milhares ou de milhões de militantes comunistas no mundo todo. E 8 caras numa casa, num subúrbio, se pretendiam ser a superação da Terceira Internacional. Parecia quixotesco, né? Parecia uma tarefa quimérica, uma ousadia incrível. Desses 8 delegados, a América Latina inteira tinha um representante, um brasileiro. Nesse mesmo ano, a Terceira Internacional reuniu um congresso em Moscou, onde na abertura, fizeram a abertura pública, tinham mais de 100 mil pessoas. Mais de 5 mil delegados. E uma abertura com mais de 100 mil pessoas em Moscou. E a Quarta Internacional reunia 8 pessoas num subúrbio e dizia: a Terceira Internacional está morta para a Revolução. Viva a Quarta Internacional!
Então é um paralelo que nos serve muito, porque nós estamos fazendo 10 anos. A nossa tarefa não é tão estoica como a tarefa da Quarta Internacional, em 38. Mas guardadas as proporções, que são muito grandes, a diferença das proporções, a tarefa de um pequeno grupo, que em 95 fundava a Liga Bolchevique, pode ser comparada tanto a Quixote como a Trotsky. Parecia algo inatingível. Um pequeno grupo de exatamente 5 companheiros, nada mais do que isso. 5 companheiros, situados numa região distante, isolada, na verdade era uma regional da Casa Operária, aqui em Fortaleza, se proclamavam como o germe, o embrião, o núcleo do Partido Revolucionário. Muita gente olhou e riu. A primeira sensação é essa, como riram da própria fundação da Quarta Internacional. E nós estamos na estrada há 10 anos. Muita gente até pode perguntar, sim, mas o crescimento de vocês, será que se justifica? Em 10 anos, é 5, mas hoje, afinal, vocês não são nem uma centena de militantes. E a resposta está exatamente nos acertos políticos e na perspectiva histórica que a nossa organização aponta. Porque uma organização se mede o sucesso ou insucesso dela não pelo número de militantes ou pelo número de sindicatos, mas pode se aferir pela vigência histórica das suas posições. Que organizações grandes se formam e se acabam. Organizações grandes acabam virando verdadeiras organizações contra-revolucionárias, centristas, né? Que você não aponta uma perspectiva histórica para aquele grupo. Então a questão não é uma questão, como hoje é muito comum na esquerda, uma conta aritmética dos militantes, dos sindicatos, né? Do aparato, se é maior, se é menor. Mas como Trotsky dizia, uma organização se afere, né, pela sua vigência histórica. Ela pode até deixar de existir, mas ela vai ressurgir. E o que de fato aconteceu com a Quarta Internacional. A Quarta Internacional era tão frágil, do ponto de vista orgânico, dos seus quadros, dos seus militantes, que a morte de alguns dirigentes, a morte física de alguns dirigentes, perseguidos pelo stalinismo, ameaçou a existência e por um longo período ela deixou inclusive de existir. A morte do filho do Trotsky, a morte de vários dirigentes da oposição de esquerda dentro da União Soviética, a morte do próprio Trotsky, que abalou, né, as expectativas dos militantes mais frágeis, né, incluindo a própria companheira do Trotsky, que passou a não acreditar na perspectiva daquela organização. Mas a história mostrava a vigência programática daquele grupo. E a Quarta Internacional ressurgiu. E nós somos um filamento disso, né? Como se diz, a nossa tarefa ela é muito mais, ela está muito mais facilitada. Porque, na verdade, nós não nos propomos a inventar a quadratura do círculo. As bases programáticas já estão aí. Foram fundamentadas historicamente, mostraram a sua vigência. Agora, precisam ser materializadas. E aqui no Brasil, em 95, nós partimos desse desafio, dessa ousadia, que era exatamente essa. Quer dizer, nesse país, não existe uma organização que represente a continuidade daquilo que foi fundado em 38, ou seja, do Programa de Transição e da Quarta Internacional. É verdade, somos poucos, inexperientes. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Vai para casa? Vai deixar de militar? Vai se
vai se diluir, vai se dissolver em outra organização pela nossa fraqueza, pelas pequenas forças